homens, todos os povos entendessem que agora eles faziam parte de um único império. Não de grupos minoritários, não de grupos separatistas, mas de um grande e único e poderoso império. Então nós tivemos aqui uma espécie de algo que foi promovido, né? A ideia de pertencer a um império. Então, entre o Antigo, entre o Novo Testamento, vamos repetir para os irmãos chegar agora, nós tivemos a expansão dos gregos, por meio desse homem ali que foi Alexandre, e esse discurso de que somos todos parte de um império. Uma das grandes características foi o quê? Como nós temos ali, a difusão da cultura grega, o helenismo, que tem como uma característica central a língua grega. Ok? Então a pergunta é, qual era a língua universal dos dias de Jesus? Era a língua o quê? A língua grega. O Novo Testamento que hoje nós temos em mão está escrito em língua portuguesa. Mas qual é a língua original do Novo Testamento? É a língua? Isso, a língua grega. Por quê, pastor? Porque na época de Jesus era a cultura universal. Por exemplo, né? Digamos que eu quero escrever um livro no futuro e eu quero que esse livro ele tenha alcance mundial. Qual é a língua que eu vou publicar esse livro? Qual é a língua? O inglês. O inglês hoje é a língua universal, ou também chamada de língua comercial. Ok? Nós vivemos nessa cultura americanizada, onde a língua grega, se você quiser uma recolocação do mercado de trabalho, um alcance mundial, você vai escrever algum material em língua grega. No de Jesus, a língua era o quê? A língua grega, né? Não a língua inglesa como nos nossos dias. Então, Jesus falava que língua? Jesus não falava grego, Jesus falava o quê? Jesus falava o aramaico, né? O que é o aramaico? É um hebraico empobrecido culturalmente. Então era a língua que Jesus falava. Inclusive lá na nossa Bíblia tem uma expressão que não foi traduzida, mas alguns editores deixaram lá a palavra Abba. Jesus disse, Abba, a que tem em seguida? Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa pai. Então Jesus não está dizendo papai do céu, não. Jamais, nenhum judeu falaria assim, paizinho, papai, porque é desonroso, apesar de para nós ser um nível de intimidade, né? Diz o irmão Marcelo chão, paizinho, papai, painho. Para nós é algo que é de intimidade, para um judeu não. É até uma ousadia desrespeitosa, é pai. Então quando tem lá Abba, pai, é porque o editor quer que a gente saiba que essa foi a língua que Jesus falou, mas aquele nome significa isso. Para a gente se referir a Deus como nosso pai. Ok? Por quê? Porque era a língua falada por Jesus, a língua local, mas a língua universal era a língua grega. O segundo grupo, que também influenciou naquele período, foram quem? Os romanos. Foi? Ao texto que nós lemos hoje, que o Denis leu para a gente, Romanos 1,16, para gregos, judeus, que está escrito na carta aos romanos. O segundo grupo foram os romanos. Então vamos lá, característica dos romanos, as contribuições. O primeiro, Roma, o grande império, foi o responsável por derrotar Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos. Então, quando Alexandre morre e que o reino dele é dividido, surge uma nova potência mundial. Quem eram? Os romanos. Né? Hoje, por exemplo, quem é a grande potência militar do mundo hoje? Há quem diga que é os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Em termos de estatística. Aí, lógico, tem outras nações que estão ali crescendo, né? China, França, Israel, apesar de ser minúsculo, é uma potência militar. Enfim, mas no dia de Jesus, quem era a grande potência militar? Romanos. Os gregos deixaram de ser uma potência militar para ser uma potência cultural. Os romanos ficaram como uma grande potência militar. Então, eles conquistaram praticamente o mundo inteiro. Nós vamos já ver o mapa. E aí, eles deram as suas contribuições. Então, se no Império Grego a ideia era pertencer a um reino, os romanos, eles organizaram o reino. Eles organizaram o império, tornaram o império uma república, ou seja, eles organizaram tudo aquilo. E aí, eles promoveram a palavra ali em latim, Pax Romana. O que significa Pax Romana? Existe paz no império. Porque naqueles dias era muito comum as tribos lá do norte, as tribos do oeste, se revoltarem. E aí uma tribo brigava com a outra. Os romanos, com a força da sua guarda, eles impuseram a autoridade e eles cessaram os conflitos internos, por mais que ainda existissem revoltas. Mas era algo raro, porque eles promoveram uma organização política e com isso a Pax Romana. E por que isso é uma contribuição para o Novo Testamento?
Porque nos dias de Jesus era possível pregar o evangelho em terras distantes e saber que você não seria, em boa parte do percurso, ser assaltado, porque os guardas romanos faziam toda a proteção. E é por isso que os missionários, muitos deles eram soldados, eles levavam o evangelho para onde eles ficavam. Por exemplo, tem um livro do Novo Testamento, que o nome dele é homenagem a um grande magistrado grego, Filipe, que dá origem à carta aos Filipenses. Filipenses era uma cidade que moravam muitos soldados, muitos deles se aposentavam e iam morar em Filipos, né? Então, era um lugar que tinha uma relativa ordem social, a Pax Romana. Uma segunda contribuição dos romanos, já naquele dia, nós temos uma contribuição na infraestrutura, ou seja, o sistema viário. Vamos entender aqui. Nós temos aqui uma típica estrada romana. Olha que coisa irônica. Naqueles dias, isso aqui era desenvolvimento. Aqui em Calcaia é a realidade, né? Mas naquele dia já era o desenvolvimento. Eles desbravavam e construíam estradas por todo o império. A questão de um sistema viário. Para quê? Para que os soldados chegassem às terras longínquas, com seus cavalos, com seus carros, e o exército pudesse dominar toda a região. Então, é a famosa estrada romana. Inclusive, daí vem o ditado popular. Quem tem boca vai a Roma. Quem nunca ouviu esse ditado? Pastor, de onde é que vem esse ditado? Acredita-se, reza a tradição, que esse ditado é uma repaginada dessa proposta aqui, de infraestrutura. Porque a ideia é, todas as estradas levam a Roma. E aí, quem quisesse chegar no outro lado do império, ia perguntando, onde é que fica aqui a Laodiceia? Onde é que fica aqui a cidade de Laodiceia? Aí a pessoa diz, olha, pode seguir essa estrada aqui. Olha, eu quero chegar em Tessalônica, pode seguir por aqui. Eu quero ir para Pérea, siga aqui essa rota. Então, com a sua boca, ele perguntava e chegava onde ele queria. Daí vem a ideia de todo quem tem boca vai a Roma. Ou seja, quando você perguntava às bases ou às pessoas que ficaram no meio caminho, você chegava a qualquer lugar do império. Então, essa proposta aqui foi fundamental para o evangelho. Por quê? Porque muitos missionários passaram por essas estradas, inclusive o apóstolo quem? O apóstolo Paulo. E por causa dessas estradas, o evangelho pôde chegar a muitas outras nações. Tá bom? Essa também é uma contribuição daquele povo. Vamos lá, seguindo aqui. Opa. Não. 2-0 para o controle. Bom, olha que figura interessante. É assim. Olha que figura interessante, né? Olha aí, Marcelo, mostrar para os meninos aí, ó, que legal. Nós temos aqui os soldados romanos dos dias de Jesus. Os típicos trajes. Olha aí, Marcelo, mostra para Abraãozinho como eram os soldados. Assim eram os soldados romanos. Do lado esquerdo, nós temos um típico soldado romano, um guarda pretoriano, um guarda romano, que fazia justamente a vistoria, a fiscalização de parte das estradas. Tá bom? Nós temos ali, por exemplo, um texto, Efésios 6, 13 a 17. Quem lembra o que tem nesse texto? Boa, as armaduras de Deus. Quando Paulo vai falar das armaduras de Deus, lá em Efésios 6, qual é o tipo de armadura que Paulo tem em mente? É essa armadura aí. Calçado do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Paulo está pensando nas roupas do soldado romano. E ele está, digamos assim, alegorizando, ilustrando a vida cristã. Quando ele está falando sobre batalha espiritual. Então nós temos aqui um típico traje de um soldado romano dos dias de Jesus. E do outro lado, quem é esse senhor? Alguém arrisca dizer? Quinta-feira lá no Jardim Caraí eu falei sobre isso, não foi, irmão Nildo e irmão Lúcio? Nós temos aí um famoso... Quem arrisca? Um centurião. Um centurião, não foi? Esquecer. Meu Deus. 2 dias, né? Um centurião. Ó, o texto lá. Inclusive foi o texto que eu preguei lá, né? Mateus 8, do 5 ao 10. Nós temos um centurião romano. A palavra centurião traz a ideia de quê? De um homem que comanda quantos outros soldados? 100. Então, um centurião é um homem que comanda 100 soldados, né? 100 guardas que estão debaixo de sua hierarquia, de sua autoridade. Então, o centurião, acredita-se que era o 6º nos graus, nos níveis de autoridade do exército romano.
Então olha que interessante, até as roupas dele são diferentes, ele tem proteção na canela, a saia é melhor para a mobilidade, ele usa espada, lança, ok? Enfim, e nós temos ali aquela pluma, né, na cabeça, com símbolo de autoridade, digamos, as penas da águia romana, que era o símbolo do império, né, da força do império romano. Então, meus queridos irmãos, inclusive, para você ter uma ideia, ó, essas plumas na cabeça dele, que representa a águia, né, o vigor, até hoje faz parte de um dos símbolos de uma nação que é fruto dessa tradição romana, que é a Alemanha. Você olhar o uniforme da seleção alemã, é uma águia que tem, né, que é justamente uma referência ao grande império germânico-romano, né, que era simbolizado pela águia como autoridade, né, tem lá na camisa de futebol da Alemanha. Então nós temos aqui um centurião. E por que eu fiz questão de trazer ele aqui? Porque um homem de tanta autoridade, ele se humilhou aos pés de Jesus. Ele disse assim: Senhor, basta que tu dê uma palavra que o meu servo fica curado. Né? Então nós temos aqui a foto de um centurião. Então já vimos gregos e romanos. Qual é o terceiro grupo? Alguém lembra? Os judeus. Né? Nós temos aí um típico silhueta de um judeu dos nossos dias, um judeu. Os judeus foram justamente o povo que mais contribuiu para a vida do Novo Testamento, para o mundo do Novo Testamento e principalmente a expansão do Evangelho. Por quê? Porque se os gregos deram a língua, os romanos deram a infraestrutura e condições de levar o Evangelho para terras distantes, os judeus, lembrando que Jesus era o quê? Judeu, eles deram o quê? Eles deram a fé monoteísta, ou seja, a fé no único Deus verdadeiro. Vou fazer uma pergunta para vocês. No Antigo Testamento, existe idolatria no meio do povo de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Diga um exemplo de idolatria do Antigo Testamento, no meio do povo de Deus. Vamos lá. Um evento que ficou conhecido. Moisés desceu do monte e de repente trazendo as tábuas da lei, e o povo estava o quê? Adorando a quem? Bezerro de ouro. Idolatria no meio do povo de Deus. Lá do tempo do profeta Elias, parte do povo também estava adorando o quê? A Baal. Não tem? Baal. Então, existe muita idolatria no Antigo Testamento da parte do próprio povo de Deus. Existe? Existe. Mas você vê idolatria no Novo Testamento da parte dos judeus? Não existe. Por quê? Porque no período do Antigo Testamento, Deus levou o povo para o cativeiro babilônico. E lá eles passaram 70 anos. E lá, durante esses 70 anos, eles chegaram à conclusão que eles não poderiam mais cair no pecado da idolatria. E se tornaram um povo ferrenhamente monoteísta. É somente o único Deus. É tanto que quando Jesus vem, e Jesus começa a pregar, os fariseus dizem que ele é o quê? Blasfemo. Porque ele está dizendo que ele é Deus. E eles dizem: não, Deus é só o lá de cima. Você é um falso profeta. Então, e por que isso contribuiu? Porque ele trouxe a herança de que nós temos que adorar um único Deus verdadeiro, do qual Jesus é também parte. Pois nós cremos no Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a fé monoteísta. Uma segunda herança dos judeus para o Novo Testamento, a expectativa messiânica. Eles esperavam um Salvador. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio de surpresa, ele veio porque era um plano de Deus. Existia uma expectativa. Terceira contribuição, o sistema ético. Por quê? Porque os gregos, você acha que a homossexualidade é um desafio dos nossos dias? Já existiam muitos homossexuais dentro das comunidades gregas. Inclusive, dizem que até Alexandre, o imperador, era homossexual. Inclusive tem um vídeo dele aí que é meio suspeito, né? Então, nós tínhamos ali muitos problemas morais. Os romanos tinham problemas morais? Também. Principalmente relacionado à prostituição. Problemas relacionados à sexualidade. Se você olhar a carta aos romanos, vez por outra, Paulo dá uma pancadinha quanto às questões de imoralidade, né? De depravação. Inclusive, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, mais lá na frente, ele vai dizer assim: o homem deixou o uso natural da mulher e se deitou com outro homem. A mulher deixou o uso natural do homem e se deitou com outra mulher. Paulo está falando de quê? De pecados dessa natureza, no meio dos romanos e dos gregos. Quem não cometia esses pecados? Os judeus. Justamente porque eles preservaram a ética dos 10 mandamentos. Só que eles foram para um extremo, boa parte dos grupos, nós vamos já ver, ao legalismo.
né, e se tornaram totalmente legalistas, mas eles também herdaram isso. Eles deixaram de herança. E por fim, uma das maiores contribuições dos judeus foi a escritura do Antigo Testamento. Jesus lia a Bíblia, sim ou não? Ele lia ou não? Ou ele sabia tudo de cor? Ele já nasceu sabendo de tudo? Ele lia. É óbvio que ele lia. Ele conhecia. E qual era a Bíblia que Jesus lia, irmãos? Era o quê? A Torá, ok, né? Os livros de Moisés. Mas ele lia o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Que envolve a Torá. É um livro chamado Tanakh. Diga assim, Tanakh. Boa. O que significa Tanakh? Torá, os 5 livros de Moisés, Neviim, ou seja, os profetas, Ketuvim, os escritos. Ou seja, todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus começava a pregar e falava das escrituras, ele estava falando daquilo que ele tinha lido. E de onde ele aprendeu isso? Porque ele herdou do judaísmo o apreço pelo Antigo Testamento. Ok? Então, essas eram as contribuições daqueles dias do Novo Testamento, de gregos, romanos e judeus. Ok? Bom, um outro ponto que eu gostaria também de falar sobre contribuição. Olha essa casa aí, como ela é interessante. Nos dias de Jesus, era muito comum ele estudar o Antigo Testamento ou pregar o Antigo Testamento, onde? Nesse lugar. Como é o nome desse lugar aí? O que tem aqui? Ó? Aqui debaixo do judeu. Qual é o nome que tem ali? Se dá para ver? Sinagoga. Pastor, existe sinagoga no Antigo Testamento? Não, não existe. No Antigo Testamento só existe o templo de Salomão, que foi o primeiro, depois o templo de Zorobabel, que é o templo lá do profeta Ageu. Eram os 2 templos onde as pessoas prestavam sacrifício a Deus, mas não existia sinagoga. A sinagoga ela veio surgir, preste bem atenção, ela veio surgir justamente no período do Novo Testamento. Como assim? No período do cativeiro babilônico. Como o povo de Deus tinha sido tirado da terra, de Israel e tinha sido levado lá para a Babilônia durante 70 anos, eles passaram 70 anos sem oferecer sacrifício, eles passaram 70 anos sem participar das festividades em Jerusalém, só que eles não podiam esquecer o quê? Eles não podiam esquecer a palavra, eles não podiam esquecer a lei. Então eles precisaram criar um lugar para que eles pudessem se reunir e estudar a lei. Então eles resolveram se reunir no dia do descanso. Qual é o dia do descanso para o judeu? É o sábado, então como hoje, Bem que a hora dessa já não é mais considerado sábado para eles, mas sim domingo, que é até meio que 6 horas da noite. Então, observe, eles então criaram o hábito de se reunir para estudar a lei. E daí vem o nome sinagoga, ou sinagogue, aqueles que se reúnem, um lugar comum, aqueles que estão juntos. E aí eles como não tinha templo, eles se reuniam em alguma casa. E aí essa reunião deu origem à sinagoga. Então, quando Jesus vem ao mundo, o templo ainda existe. Só não é mais o templo de Salomão, porque já se foi. Nem é o templo de Zorobabel, porque também já está defasado. É o templo de Herodes. É bem verdade que existe o segundo templo velhinho, mas Jesus surge, já é o terceiro templo, que é o de Herodes, que é o templo que ele mandou revestir de pompa e ouro. Só que onde é que os judeus se reuniam para estudar a Bíblia? Era na sinagoga. Então nós temos aqui uma típica sinagoga dos dias de Jesus, tá bom? Aqui tem laser, tem? Tem não, né? É só para passar, né? Tem? A luzinha? Onde é aqui? Eu tenho medo de apertar aí. Rapaz, tecnologia é outra coisa, ó. Vamos lá. Obrigado, Ida. Dá para vocês enxergarem aí? Faz de conta que é o exame do Detran. Se esforça aí, né? Eu estava contando como foi meu exame do Detran, né? Vou fazer o exame de vista no Detran. Aí eu entrei na sala, aí eu fui me sentar para fazer o exame, mas disse assim, não, pare aí, que letra que é na parede? Aí eu olhei, o B, tá bom, tá aprovado. Aí eu disse, só isso, ele, pode pegar sua carteira. Aí eu, vixe, eu nem sentei, então fui curto e quente. Então, vamos lá, aqui nós temos a sinagoga. A sinagoga nós temos essa estrutura de casa, nós temos aqui o que? A porta de entrada. Aí aqui no meio é o local onde os homens se reuniam para discutir e estudar a palavra. As mulheres e as crianças ficavam ali, na galeria. Ficavam em silêncio, só observando, As irmãs ficavam lá, o menino começava a fazer barulho, silêncio, estou estudando a lei.
Ficavam lá as crianças, todo mundo atento, estudando a lei, ok? Aqui nós temos o recinto sagrado, né? Uma espécie de área livre, onde ali também existiam aspectos comunitários, né? Por exemplo, nós vamos ter aqui já uma cantina, ok? Então, o recinto sagrado é esse lugar onde existiam também aspectos de comunhão. E lá na frente nós tínhamos o quê? Um púlpito? Não. Nós tínhamos um armário, ok? Um armário e uma mesa. Por que esse armário? Nos dias de Jesus eu pergunto a vocês, a palavra de Deus era assim? Como esse livro aqui? Era ou não? Como era? Alguém se arrisca a dizer? Era o rolo. Era um rolo, né? Eu esqueci de colocar a foto de um rolo típico da literatura judaica, mas era um rolo. Então ficava lá aquele rolo gigantesco, onde o secretário da sinagoga, que era uma pessoa que trabalhava lá na sinagoga, olha aí, Raquel, né? Deu certinho, não foi, Raquel? Uma espécie de secretário da sinagoga, ficava lá, só que naquele caso era um homem, né? Ficava lá, e ele tomava de conta do armário, ele limpava o armário, ele cuidava do rolo, então ele deixava os rolos lá. Aí chegava alguém e disse assim, o rolo do profeta Isaías está aqui, ok. Aí ele pegava o rolo, colocava em cima da mesa, abria e começava a ler, e começava a discutir aquele assunto com todo mundo que ali estava. Era tudo muito simples. Se reuniu, reverência, vamos discutir e aprender. E assim funcionava. O rolo estava ali exposto. Ok? Então, quando lá em Lucas 4, Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, ele vai justamente lá no livro do profeta Isaías, e ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí ele coloca o rolo na mesa, olha para todo mundo e diz assim, acabou de se cumprir essa escritura. Eu sou o cumprimento. Todo mundo que estava ali ficou como? Com certeza alguém cochichou. Blasfêmia. Com certeza os inimigos de Jesus estavam lá e falaram assim, que conversa. E ele disse, olha, se cumpriu a escritura. E aí para você ver como Jesus lia a palavra, porque ele sabia exatamente, estava lá o livro, a referência e tal. Então nós temos aqui uma sinagoga. As igrejas hoje, em sua maioria, seguem esse modelo, tá bom? Esse modelo, né? Um lugar de reunião pública, de comunhão, ok? Onde a palavra é ensinada. Então essa foi uma contribuição. É tanto que no Novo Testamento, quando Paulo ia pregar a palavra, qual era o primeiro lugar que ele procurava? A sinagoga. Olha que interessante. Dia de sábado, Paulo ia para a sinagoga, esse lugar aí. E aí, como Paulo era muito inteligente, muito hábil, no instante pegava lá o rolo, o livro, começava a discursar e aí falava de Jesus. E durante a semana, ele ia para a praça para pregar para os gentios. Então, Paulo era assim. Na semana ele pregava para os gentios, né, lá na praça. E no final de semana, no sábado, ele estava onde? Na sinagoga, pregando para judeu. Então, essa aqui é uma sinagoga do Novo Testamento. Ok? Está dando para entender? Tá bom? Então, vamos avançar aqui. Bom, aqui é o mundo dos dias de Jesus, ó. Aqui é o Império Romano. Onde Jesus nasceu? Bem aqui, ó. Nessa pontinha. Pronto. Bem aqui. Na Palestina. Esse pedaço de chão. Foi lá. Até hoje Israel é lá, né? Principalmente depois de 1948. Aqui, ó. Na Palestina. Vamos aumentar o mapa para a gente entender? Vamos lá. Essa aqui é a Palestina, onde Jesus, ok, viveu. Agora conheceremos um pouco da geografia. Terminamos a parte da história, vamos para a geografia do Novo Testamento, agora estudando a região da Palestina. Foi nesse lugar que Jesus viveu, ok? Foi nesse lugar. Nessa terra, ele passou os seus 33 anos de vida, nesse pedaço de chão, do lado do mar Mediterrâneo, do outro lado, o deserto da Cisjordânia, da Península Arábica. Foi ali que Jesus pregou a sua mensagem, chamou 12 homens, eles transformaram o mundo. De lá o evangelho chegou no confim da terra. O nome de um confim da terra? Planalto Calcaia. Foi lá. Então vamos lá. Vamos entender agora um pouco por onde Jesus andou, tá bom? Se liga aí. Por onde Jesus andou? Vamos lá. Primeiro lugar. Em Belém Jesus nasceu. Não foi em Belém do Pará. Foi em Belém, lá na região de Israel, tá bom? A região da Palestina. E onde é que fica? Belém fica aqui, ó. Bem aqui. Na manjedoura, onde Jesus nasceu. Lá em Belém. Então ali começa a vida do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Segundo, onde ele viveu, né? Onde foi a infância de Jesus?
A Bíblia só narra a vida de Jesus até meados dos seus 12 anos, depois há um silêncio. A gente não sabe nada sobre a adolescência, juventude e a fase inicial da vida adulta de Jesus, mas provavelmente, como bom judeu, ele estava trabalhando, ajudando o pai, estudando a lei, estudando, o que estava ao seu alcance dentro daquela comunidade, participando das festividades. Foi muito bem ensinado por Maria e por José, diga-se de passagem. Nós temos que reconhecer isso, não adorar José e Maria, mas reconhecer que de fato foram bons pais, tá bom? José e Maria, estão no top 10 dos melhores pais do mundo, tá bom? Então, foi aqui onde Jesus viveu a sua infância, lá no norte. Então, observe, ele recebe a mensagem que vai nascer, eles recebem o pai e mãe, José e Maria, eles fogem para o Egito, que é mais ou menos aqui. Depois que passa a perseguição, eles retornam e Jesus vem e nasce em Belém. Quando Jesus nasce, eles viajam e voltam para a terra de origem, lá na região na região da Galileia, no vilarejo de Nazaré. Isso de quê? De Uber? Não, a pé, de jumento, no meio do deserto, no meio da quintura, irmão, viu? Sobral perde é feio, tá bom? Mas estava lá, seguindo. Terceiro lugar, ele foi batizado onde? No Rio Jordão. Então, lá da infância de Jesus, nós pulamos para os 30 anos de Jesus, quando ele vai ser o quê? Batizado. Foi batizado por quem? João Batista, né? Batista não é o sobrenome dele, tá bom? É uma espécie de título, ou um apelido, né? Um apelido no bom termo, tá bom? Porque é João o que batiza, que é a palavra batiza, aquele que batiza, Batista. Por isso que o nome da nossa igreja é o quê? Igreja Batista, porque nós batizamos em água, né? Mergulhando, tá bom? Então, João o Batista, e foi lá batizado. Onde? No Rio Jordão. Olha aqui onde é que fica o Rio Jordão. Desce. Aqui, ó, tá vendo aqui? Mar da Galileia. Aqui, o rio vai descendo, Rio Jordão, tá bom? E chegou no Rio Jordão, e lá foi batizado. Por onde Jesus andou? Quarto. O primeiro milagre. Quem lembra o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Boa. Transformou água em vinho. E quando ele transformou, qual era a ocasião? Qual era a festa? Um casamento, né? E ele transformou e fez lá o melhor vinho. Onde aconteceu esse milagre? Lá, vizinho, onde ele viveu, na região de Caná, lá ao norte da Galileia. Lembrando, irmãos, que essa região aqui é a região mais pobre da Palestina. Jesus viveu realmente na região de periferia, tá bom? A ponto de que o próprio vilarejo de Nazaré, hoje eles trazem no mapa, por questão de avanço da geografia, mas até então nem sabia, né? Mas é nessa região. Diga, Ricardo. Oi? Pode fazer. Tem uma pergunta do Ricardo, né? Mas por causa da gravação aqui. Era a pergunta que eu ia fazer, eu estava esperando alguma oportunidade, né? Assim, essa região em que ele viveu, o pai de Jesus parecia assim bem pobre, não? Mas ele vinha da descendência de Davi e de Salomão. Por que então eles estavam nessa região tão pobre? Pronto. Quando a gente fala da descendência, a gente está falando muito mais da herança espiritual, da herança profética, do que necessariamente da condição socioeconômica. Até porque nesse período, Ricardo, de Jesus para Davi, nós temos aí meados de 1.000 a 1.200 anos de distância. Então já tinha passado muitos conflitos, muitas guerras, muita pobreza, exílio, ok? Então nesse tempo aí nós temos o quê? Judeus vivendo em situações de uma parte de extrema pobreza, o lado norte, o lado sul nem tanto, ok? Mas principalmente a pobreza por causa do jugo do Império Romano, ok? O Império Romano tinha devastado. Aí uma política do Império Romano, eles conquistavam as terras e eles davam certa liberdade para os povos conquistados, mas liberdade em termos de vida religiosa, em termos econômicos, nem tanto. Então era um lugar de fato caracterizado pela pobreza, já no de Jesus, embora ele fosse herdeiro do trono de Davi, ok? Mas o mundo já não era o mesmo. Tá bom? O mundo já não era o mesmo. Em outras palavras, o pecado acabou acabou com as finanças do povo de Deus naquele período, né? Porque a promessa de Isaías 1, o que é que tem lá? Se obedecer a minha palavra, terás o melhor dessa terra. Eles não obedeceram a palavra, então eles acabaram recebendo o que existia de mais doloroso, que era a disciplina de Deus, né? Sim, a expectativa, todo judeu sabe que ele vem da descendência de Davi. A questão é que eles não reconheceram que esse Jesus que veio é o descendente.
Ok? Até hoje, em Israel, muitos judeus de linha ortodoxa esperam o descendente de Davi. Inclusive, as mulheres, quando ficam grávidas, a oração é o quê? Que esse seja um filho de Davi, né? Para que ele seja o herdeiro do trono. Mas nós já sabemos que ele veio há 2000 anos. Beleza? Então vamos lá. Então foi em Caná, aqui o primeiro milagre de Jesus. Quinto, o sermão escatológico. Nós pulamos do primeiro milagre para o último sermão. Tá bom? Eu quero deixar isso bem claro, porque se a gente fosse falar que toda a vida de Jesus, irmãos, haja mapa e haja aula. Tá bom? Aqui eu fiz igual o João, eu só selecionei os fatos mais, digamos, que eu julguei importantes para os irmãos entenderem. Pode perguntar, Denis. A Palestina é uma referência ao espaço geográfico, à terra, ok? É esse espaço geográfico aqui, toda essa faixa do mar Mediterrâneo, entre o mar Mediterrâneo e a Arábia, tá bom? Israel é o nome dado à nação que lá residiu, ao povo, ok? Lembrando que nesse período eram chamados basicamente de judeus, os judeus. Nós falamos Israel hoje por uma questão de associação histórica. Hoje, né, 18 de setembro de 2021, mora lá, de fato, a nação, o Estado de Israel, tá bom? Mas aqui, basicamente na época, era a região da Palestina, dividida em vários... Essas cores aqui não são em vão, é porque cada cor era gerenciada por uma autoridade romana, tá bom? Mas aqui era a região da Palestina. Então, onde foi o último sermão de Jesus? Foi bem aqui, ó, logo embaixo, no sermão do Monte das Oliveiras, ok? E por fim não, tem o sexto. A oração de Jesus, depois da pregação do monte, onde ele vai ser preso, foi no jardim do Getsêmani, tá bom? E fica aqui, também pertinho de Jerusalém, que é aqui, ó. Jerusalém é aqui, onde ele foi o quê? Onde ele morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Pronto, opa, desculpa. Nós temos aqui, então, Jerusalém, onde tudo aconteceu. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: durante 3 anos, ou melhor, desculpa, durante 33 anos, Jesus, ele percorreu com toda a sua família essa região da Palestina. Eu vou subir aqui, a câmera não vai pegar, mas vai ver em casa, acho que o laser, senão vai ouvir só a minha voz. Mas eu quero subir aqui para explicar. Jesus viveu em toda essa região. O que eu separei aqui foram apenas os fatos mais importantes, 7 deles, ok? Mas, em todo esse percurso, em todo esse período, Jesus exerceu seu ministério. O ministério de Jesus durou quantos anos? 3 anos. Em 3 anos, irmão, Jesus andou e foi muito para cumprir a missão. Então vamos conhecer alguns lugares. Aqui, ó, bem aqui. Pronto, tá vendo aqui o ponto vermelho? Dá para ver aí? Se não der, é lá em cima, na parte verde aqui. Dá para ver, irmão Erivaldo? Show. Pronto, ó. Cesareia de Filipe. Jesus foi lá e pregou, e foi naquele lugar, lá em cima, que Pedro fez uma das mais belas confissões de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do... Foi aqui, em Cesareia de Filipe. Fora do território, bem aqui, nós temos Tiro e Sidom, na região da Fenícia. Jesus pregou fora das terras da Palestina. Ele pregou na terra de pagãos, né? Tiro e Sidom. E lá em Tiro e Sidom aconteceu a famosa história da mulher cananeia. Que ela chegou para Jesus: Senhor, cura, né, minha filha. Aí Jesus disse assim: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar a quem? Os cachorrinhos. Aí você, Jesus, pelo amor de Deus, pastor, Jesus chamou a mulher de cachorra. Não, é um termo, cachorrinho era um termo, eram conhecidos as pessoas que moravam nessa região aqui. Porque era uma forma dos judeus da Palestina recriminarem ou rebaixarem as pessoas, por se acharem que eles eram superiores espiritualmente. Mas Jesus foi lá e pregou para a mulher. Ó, então Jesus saiu de Cesareia, ele pregou aqui, ó, aí nós vamos descendo, aqui é a região da Galileia, aí bem aqui, ó, Mar da Galileia. A gente chama de mar, mas não é mar, é um lago. Mas por causa que ele é grande, e aqui, irmãos, ó, Mar da Galileia é cercado de montanhas, e quando o vento bate, agita as águas. E o que foi que aconteceu no Mar da Galileia? Jesus acalmou a tempestade. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece até os dias de hoje. Você pode ir no YouTube, botar aí, tempestade na Galileia. Tem gente que vai para a viagem na Terra Santa, quer passear no lago da Galileia. Chega lá, começa a balançar o barco. Jesus acalma de novo, né? Pois é, até hoje, Mar da Galileia, tá bom? Aqui nós temos Cafarnaum, a história do centurião, né? Que foi bem aqui pertinho. Tiberíades. Aqui, ó, tá vendo aqui o laser?
Aqui é porque não dá para ver, mas eu vou falar. O nome do lugar é Gadara. Lá Jesus curou o quê? Libertou um endemoniado de Gadara, ou seja, que morava aqui. Olha, Jesus atravessava de Tiberíades para cá, e ele chegava aqui para pregar, de barco. Então Jesus fez todos esses milagres e pregou em Gadara. E aí quando ele chegou em Gadara, ele libertou um endemoniado. Aí o endemoniado que seguia ele, não foi? Aí foi que Jesus disse para o endemoniado, vocês lembram? Vá lá e pregue para os seus, pregue lá na sua cidade. Aí ele foi pregar num lugar chamado o quê? Está aqui o nome, ó. Decápolis. Você sabe o que significa Decápolis? É a junção de duas palavras. Polis, né? A ideia de povos, mistura, cidade. E Deca, vem de quê? 10. Então, Decápolis significa literalmente 10 bairros. Então, eram 10 bairros populosos daquele dia. E olha que coisa interessante. Em vez desse homem ser um dos discípulos de Jesus, sair seguindo a Jesus, Jesus disse assim, aproveita que agora você foi curado e sabe o que eu fiz na sua vida, vá lá, agora você é um missionário urbano. Foi isso que ele quis dizer, em outras palavras. Vá lá e pregue, você tem 10 cidades para evangelizar aqui onde você mora. E ele foi e se tornou um missionário em Decápolis, né? As 10 regiões lá. Aí Jesus veio para cá, ó, descendo Cesareia Marítima, aqui é de Filipe, aqui é a Marítima, onde Jesus realizou o milagre, enfim, Samaria. Eu vou falar aqui, a gente vai terminar hoje, tá bom? Olha que interessante, não tem a ver com Jesus não, mas vocês vão gostar. Tá vendo bem aqui, ó, onde está o laser? Sabe qual é o nome dessa cidade aqui, desse lugar? Jope. Quando fala de Jope, qual é o profeta que vem na sua mente? Jonas. Boa, Tiagão, Jonas. Deus disse assim para Jonas, Jonas, eu tenho uma missão para você. Vai lá e prega a Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Nínive ficava bem aqui, ó. Ó, aqui o nome é Síria, como até hoje é a Síria, tá bom? Presta atenção no laser, ó. É como se Nínive fosse bem aqui. Aqui é Damasco, onde Paulo teve o encontro com Jesus. E aqui é a Nínive, a capital. Então Jesus disse assim para Jonas, Jonas, aproveita que você está aqui, meu amigo. Vai e prega aqui, ó, para esse povo. Aí Jonas disse o quê? Eu vou fugir, que eu vou pregar para a gente de coração duro. Eu vou fugir. Ele desceu e foi para o caminho oposto. Porque a ideia era pegar o barco aqui e fugir pelo mar Mediterrâneo. Aí Deus disse assim, você pode até fugir, mas de mim você não escapa. Aí Deus mandou o quê? Um peixe. Aí o peixe engoliu Jonas, rodou com ele o dia inteiro na barriga, aí Jonas virou crente. Aí o peixe voltou e disse assim, eu vou te cuspir. Aí vomitou ele bem aqui. Aí ele foi e pregou o evangelho. Né? Então, para você ver como a geografia nos ajuda a entender a palavra de Deus. Então, Jesus percorreu toda essa cidade. Deixa eu ver que hora é aqui. 10 minutos, misericórdia. Jesus percorreu todas essas cidades. Todos esses lugares. Então, irmãos, para você ver que naquele dia, apesar de toda a dificuldade, Jesus ele foi lá e pregou o evangelho. Em toda essa região. Então, os livros do Novo Testamento, ali, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram justamente isso aqui. Preste atenção na próxima vez que você for ler a Bíblia, vai estar assim. E Jesus percorria cidades e vilarejos, passando por Cafarnaum, ele chegou a tal lugar. Daquele dia em diante, ele seguiu o caminho para tal região. Chegando ali, passou 2 dias e desceu e foi para canto de tal. E por aí vai. Por que eles fazem isso? Porque eles estão narrando, literalmente, todo o percurso de Jesus nessa região. Ou seja, durante toda a vida de Jesus, ele foi para o norte, foi para o sul, ficou na região central, andou no litoral. Jesus gostava muito de ir para a praia, Jesus, para pregar. Né? Deve ser bom pregar na praia, né, pastor? Né? Eu já tive essa oportunidade, viu? Você já teve? É bom demais, né? Principalmente quando depois da pregação tem, no meu caso não pode ser peixe, né? Um frango, né? Aí dá certo também, né? Então, ó, Jesus pregou. E aí, quando terminar de pregar, o que Jesus fazia? Ia comer peixe com favos de mel. Né? Os discípulos preparavam, né? Ou seja, estava lá servindo e era servido também. Então Jesus percorreu toda essa região. Foi onde Jesus nasceu e onde Jesus viveu. Ok? Alguma dúvida? Alguém gosta de perguntar alguma coisa? Tá bom? Mas deu para entender? Ok? Deu para entender? Então, essa é a região que Jesus viveu e ele realizou o seu ministério. Tá bom? Nós entendemos aqui a parte histórica, gregos, romanos e judeus. Já vimos aqui a questão da geografia. Então, vamos para a terceira parte para a gente finalizar. Nos tempos de Jesus, tinham vários grupos, vários movimentos religiosos, nacionalistas e que pegavam no pé de Jesus. Nós vamos analisar 5 deles agora. Vamos lá.
os grupos religiosos dos dias de Jesus. O primeiro grupo que, de alguma forma ou de outra, foi uma pedra no sapato de Jesus, ou na sandália de Jesus. Vamos lá. O primeiro grupo são os fariseus. Ok? Quando você fala assim, aquele irmão é fariseu. Olha, eu não gosto de fulano de tal porque aquele irmão é fariseu. Está dizendo que ele tem algum tipo de falsidade, né? Ele tem uma fé teatral, muitas vezes, assim, de aparência. Mas nós precisamos ser justos. Nem todo fariseu era ruim, irmãos. Nem todo fariseu. Hoje tem essa conotação negativa. Mas fariseu, o que significa o fariseu? Vamos lá, para a gente entender. Sei que está pequeno aqui, mas eu vou ler. Fariseu significa separado. Eles eram apegados à Torá. O que é a Torá? Os 5 livros da lei de Moisés. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros. A Torá. Então, existiam os fariseus. Eles insultaram a Jesus diversas vezes. Por quê? Porque eles achavam que Jesus estava distorcendo e desobedecendo a palavra. Quando Jesus dizia assim, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou a porta. Eles dizem, olha, esse título aí de eu sou é dado ao Senhor, né? A Adonai. Então, o que Jesus está dizendo aí é uma blasfêmia. Então, eles perseguiam Jesus, ok? Eles agiam com hipocrisia, ok? E soberba espiritual. Então, eles tinham essas características. Eram zelosos por questão religiosa, mas eram que? Soberbos espiritualmente. Eles se achavam superiores aos demais de sua época. Então, quando Jesus veio ao mundo, o que não faltava na Palestina era o quê? Era fariseu. Era um grupo muito forte e muito influente naquela sociedade. E aqui nós temos o típico traje de um fariseu. Segurando a Torá, com as suas vestes, a cabeça coberta em sinal de reverência, né? Assim como tem lá na visão de Isaías capítulo 6, os anjos cobrem. Então, aquele senso de reverência. Então, nós temos aqui os fariseus. Lembrando que nem todo fariseu era, digamos assim, um hipócrita, né? Um mentiroso. Existe muito fariseu sincero. Um exemplo de um fariseu sincero e que realmente era zeloso. Alguém lembra? Se tornou até apóstolo. O apóstolo Paulo. Paulo vai dizer o quê? Eu era fariseu dos fariseus. Ele está dizendo, se eles se acham muita coisa, Paulo vai dizer assim, eu era mais do que eles. E Paulo está dizendo, não é que Paulo está sendo arrogante e soberbo. Paulo está dizendo que nível de zelo ele era incomparável na sua época. Quando ele está falando isso, lá em Filipenses, ele está retratando, tamanha era a sua cegueira também espiritual em relação a Jesus Cristo. Ok? Então nós estamos falando dos fariseus dos dias de Jesus. Um segundo grupo, os saduceus. Tinha os fariseus e tinha uma espécie de concorrentes, né? Tinha uma rixa entre eles, que eram os saduceus também. Os saduceus eram diferentes dos fariseus. Por quê? Porque os saduceus, em sua maioria, eram pessoas ricas. Era a aristocracia, a elite dos dias de Jesus. Quando, por exemplo, começaram a tramar a morte do Senhor, quem estava por trás dos bastidores, meio que dando as investidas, né, para prender o Senhor? Eram os saduceus. Os saduceus estavam comprometidos em também parar o ministério de Jesus. E outra característica também deles, eles eram literalistas quanto à lei. Eles se apegavam ao pé da letra. Ok? E por fim, Falta aí o slide, tá certo? Uma pausa aí. Controle? Não, aqui não. Nem apertei. Tá certo aí? Foi aqui? Pronto, deixa eu passar aqui. Passa aí, Nicola, por gentileza. Lá na parte dos grupos. Pronto. Que coisa interessante em relação aos saduceus. Enquanto os fariseus, eles eram apegados à Torá, eles também eram apegados às tradições. É por isso que eles diziam assim, Jesus, mas não está escrito isso, 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 aquilo? Aí Jesus sabia que eles estavam citando era o quê? A tradição, não a escritura. Aí Jesus diz assim, isso aí é tradição dos homens, é invenção dos homens. Jesus sabia que eles estavam dando autoridade à tradição igual à escritura. Então Jesus ia lá e dizia, não é assim, né? Diferente dos saduceus, que eles somente criam na parte da Torá.
Tá bom? Outro grupo também, no dia de Jesus. Olha aí, esse grupo. Com a capa preta e o que na cintura? Um punhal. Que grupo era esse? Eram os zelotes. A palavra zelote significa o quê? Aqueles que têm zelo. E qual era a grande característica dos zelotes no dia de Jesus? Os zelotes, eles eram chamados sicários, ou seja, para eles era necessário derramar sangue. Por isso que eles andavam o quê? Com um punhal na cintura. Ou seja, eles estavam dispostos a brigar por questões políticas e religiosas. Eles misturavam política com religião. Você acha que a coisa só do dia de hoje é? Nada a ver, viu, meu irmão? Naquele dia tinha gente assim também, que fazia o discurso das armas em prol da religião, do discurso religioso. Eles confundiam as coisas. Então nós temos o quê? Os zelotes que estavam dispostos a usar força. Por isso que eles tinham esse nome, que na verdade era um termo pejorativo. Eles eram zelosos, mas um zelo cego, legalista, e estavam dispostos a matar se fosse preciso. Mas olha que interessante, ok? Simão, um dos apóstolos, era um zelote. Como assim? Jesus salvou até alguém que tinha essa postura revolucionária. Alguém que queria se revoltar contra o Império Romano e contra todos os outros grupos. Jesus foi lá e chamou Simão e disse: Simão, vem, se torna meus discípulos. Você acha que isso escandalizou os judeus da época de Jesus? Sim ou não? Escandalizou. Muitos ficaram chocados. Como pode? Jesus conta com um homem desse tipo? Sim. Jesus estava provando que ele veio para todos os grupos. Salvou os fariseus lá na frente como Paulo, ok? Confrontou a outros, salvou a outros como os zelotes, como foi o caso de Simão. Então era um outro grupo também. O quarto grupo, para a gente finalizar, esse é um grupo que não aparece no Novo Testamento, mas eles fazem parte lá dos dias de Jesus. Inclusive, alguns dizem que João Batista era um deles, que são os essênios. Os essênios se vestiam de branco, ok? Porque eles diziam que precisavam representar a pureza. Eles tomavam banho cerimonial. Não é o banho de limpeza que a gente toma em casa. Era um banho cerimonial que tinha uma espécie de uma conotação de purificação diariamente, para se purificar dos pecados. E aí eles viviam onde? Eles viviam nos desertos. Por quê? Para não se misturar com os pecadores. E o que eles comiam, já que eles não frequentavam o comércio? Eles comiam coisas que eles encontravam no deserto. Por exemplo, gafanhoto, mel silvestre. Quem é que se alimentava assim e vivia nos desertos? João Batista. Então, por isso que alguns dizem que ele era um essênio, porque ele tinha essas características. Há quem diga que até Jesus era essênio, mas é difícil, porque Jesus tinha uma profissão e trabalhava no meio da cidade, E João Batista não, ele tinha de fato uma postura mais isolada, mas ele foi um profeta do Senhor. Então, os essênios. E por fim, para a gente fechar, nós estamos falando de um grupo que só aparece 2 vezes na Bíblia, os herodianos, ok? Os herodianos, eles defendiam o quê? Enquanto os zelotes, eles usavam armas para causar uma guerra, os herodianos, eles queriam aliança com os romanos. Por isso que o nome era o quê? Herodianos, ok? Então, foi um grupo que, de fato, confrontou o Senhor Jesus Cristo. Então, esses eram os grupos que estavam ali presentes, tá bom? Nos dias de Jesus, e que, vez por outra, discutiam com o Senhor em todo aquele percurso. Então é por isso que quando você vai ler lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que você encontra essênios, saduceus, herodianos, fariseus, sempre pegando no pé de Jesus, tá bom? Nós estamos falando de grupos religiosos, de visões muito diferentes e que tinham motivações totalmente diferentes, perseguindo o Senhor no cumprimento da sua missão, tá bom? Então, esse era o mundo que Jesus viveu. O mundo que tinha a cultura grega, o mundo que tinha a infraestrutura romana, o mundo que tinha a religiosidade dos judeus, com todos esses grupos que nós vimos aqui, mas que mesmo assim Jesus foi de norte a sul pregando o Evangelho. Tá bom? Deu para entender? Ficou claro? Para a gente fechar então, vamos lá. Para a gente fechar. Ao estudar as contribuições de cada povo, quais são os 3 povos que nós analisamos aqui? Vamos lá, gregos, romanos e gregos, romanos e judeus. Ao estudar as contribuições de cada povo, fica clara a soberania de Deus na história ao preparar o mundo para a vinda de Jesus e a pregação do Evangelho. Como assim, pastor?
Se Jesus tivesse vindo ao mundo e não existisse uma língua universal, eu pergunto, como o evangelho ia chegar aos confins da terra? Ia ser difícil. Mas pelo fato de ser a língua grega, herança dos gregos, o evangelho chegou às terras longínquas. Se os romanos não tivessem construído estradas e dado condições, de paz aos viajantes, como o evangelho ia chegar em terras longínquas? Condição dos romanos. Se os judeus não tivessem preservado a lei e a expectativa, como é que Jesus ia falar sobre si mesmo como Salvador e pregar as Escrituras? Então, cada povo contribuiu. Isso prova o quê? Coincidência? Não. Plano de Deus. O que a gente entende aqui para a gente finalizar? Jesus, ele controla a história, todas as coisas. Por exemplo, o mundo que nós vivemos, cheio de conflitos, pandemia, guerra, discursos. Será se o mundo está sem direção? Não, porque o mesmo Deus que preparou o mundo para a vinda do Filho é o mesmo Deus que está guardando o mundo mais uma vez para a volta de Jesus. Então, essa história que nós estudamos hoje prova que Deus está sim no controle da história, está usando a cultura, a tradição, os costumes dos povos para que todos entendam que de fato que Jesus Cristo é o Senhor. Ok? E segunda implicação, assim como Jesus, que percorreu de norte ao sul da Palestina, com o intuito de pregar a palavra e realizar a obra do Pai, todo discípulo é chamado para dar continuidade à missão cristã no mundo. Por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque Jesus disse, ide. E ele não só disse, ele também deu o exemplo. Ele foi lá e pregou. Mesmo com todas as limitações, as dificuldades, Jesus cumpriu a missão do Pai no mundo. Ok? Então, essa é a nossa motivação. Entender que Deus está no governo da história e que nós temos o exemplo de Jesus para cumprir a nossa missão no mundo. Aqui eu encerro a minha aula. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de dar alguma contribuição? Pode dizer, Denis. Não, é só falar sobre o que até a própria Escritura rebate, né, pastor? Levantou um movimento, né, que não acreditava que Jesus era corpo, né? Sim. Provavelmente por percorrer tudo isso, né? Exato. Mas é Deus que ilumina a gente e acredita nisso. E a própria Bíblia já rebate, né? O próprio João apóstolo já rebate, né? Pronto, a pergunta deles é interessante, né? Existiam aquelas pessoas que acreditavam que Jesus não veio em corpo, né? Aí ele está dizendo, porque Jesus percorria tudo isso. Na verdade, eles não acreditavam que Jesus veio em corpo, não é porque Jesus tinha percorrido tudo isso, porque eles acreditavam que a matéria era má. E por Jesus ser puro e santo, ele não poderia habitar em matéria. O nome desse grupo era os docetistas, de onde vem a palavra dokel. Da palavra grega significa a aparência. Eles diziam o quê? Que Jesus tinha aparência de homem, mas não era um homem, era um fantasma. Jesus era um fantasma. Ele tem jeito de homem, fala que nem homem, conversa que nem homem, come que nem homem, mas se você chegar perto dele e colocar a mão atravessa. Porque era um fantasma, né? E aí, por que eles diziam isso? Porque diziam que Jesus, se ele era santo, ele não podia ter vindo em matéria. Aí o que acontece? João, quando vai escrever sua carta, diz o quê? Nós vimos, nós contemplamos, e as nossas mãos o apalparam. Ele é o Filho de Deus. Então está dizendo, ele é sim corpo. Até os discípulos parece que duvidaram. É tanto que Jesus, quando ressuscita, o que Jesus faz? Ele diz o quê? Toca aqui. Aí Tomé toca. Aí em seguida o que ele diz? Tem alguma coisa para comer? Aí Pedro tem peixe e mel. Traz aí, Pedro. E ele come. Para que as pessoas entendam que ele não é um fantasma, né? Diga aí, Tiagão. Pastor, só fazendo um adendo aqui, com relação àquela história do quem tem boca vai a Roma, né? Existe uma outra possibilidade que tem no livro Desvendando o Código da Bíblia. O autor vai dizer que como os imperadores romanos, né, na sua grande maioria eram, digamos assim, perturbados, né? Nero, Cláudio, Calígula, né, que era, né? Então era uma convocação ao povo não para ir a Roma, mas sim para vaiar. Então quem tem boca vai a Roma. Também. E aí acabou das pessoas tanto falarem isso, acabou dizendo que quem tem boca vai a. Né? Existem essas duas limitações. Obrigado, Tiago, é verdade. Essas duas possibilidades, né? Quem tem boca vai a Roma. Em relação às estradas, é verdade.
Verdade. Só acrescentando o que o Tiago falou, existe a outra, né, uma outra versão também, é que a língua tinha sido, né, universalizada, né, pelos romanos. Aliás, por isso, né, que Jesus veio nesse período, né? Exato. E ficou mais fácil, né, pastor, propagar o evangelho, porque era a mesma Sim. língua universalmente conhecida. E por isso quem tem boca vai a Roma, por causa da língua que tinha se tornado universal. Então, naturalmente, quem sabia a língua grega, né, tornava-se cidadão do mundo, participante do mundo. Quem não sabia estava excluído. É verdade. Interessante, viu, irmãos? O pastor tocou no ponto, pegando a deixa do Tiago aí. Esse é o que pergunta assim, por que Jesus não veio agora, pastor? Veio 2000 anos atrás. Porque no plano de Deus esse era o momento perfeito. E aí Paulo, para provar isso, ele vai usar um argumento em Gálatas que vai dizer que é chamado de a plenitude dos tempos. O que é isso? Paulo está dizendo que esse era o tempo perfeito para que Deus manifestasse a sua glória ao mundo, né? Por causa de todas essas contribuições. Pode dizer, Ricardo. Pastor, mais uma vez sobre o mesmo assunto que eu tinha perguntado. Existia algum livro, tipo, de registros da genealogia ainda na época? Porque, tipo, será que o pessoal nem sabia que José era pai de Jesus? Sim, existiam. É tanto que, por exemplo, Lucas, ele vai usar esses relatos, essa pesquisa, para dar fundamento ao seu livro. Existe o livro dos reis de Israel, o livro dos reis de Judá, todos esses livros, né? Mas mesmo assim, agora sim, ninguém ia fazer uma pesquisa minuciosa, é esse Jesus. Que alguém poderia dizer, não, é o descendente dele. E aí se tornaria um ciclo vicioso, e até hoje alguém estaria procurando a genealogia, entendeu? Mas o livro do registro tinha lá nas tradições dos reis de Judá, ok? Esse material, viu? Inclusive, quando Jesus discursa ali na sinagoga, provavelmente está usando algum livro que tem esse registro. Boa pergunta, legal essa possibilidade. Ok? Deu para entender, irmãos? Ficou claro? Pronto, irmão Quinto? Mas ficou claro o que a gente conversou aqui hoje? Deu para entender? Ok. Assim, Maria e José sabiam que Jesus era o Salvador. Isso. Né? Eles, de alguma maneira, eles falavam isso nessa época, que o filho deles, Jesus, era o Messias, o Salvador. Pelo próprio testemunho de Escritura, diz a Bíblia que Maria guardava tudo no seu coração. Deus tinha dito para Maria, por meio do anjo e das experiências que ela tinha tido, que ela daria a vida ao Filho de Deus, o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que ela guardava tudo isso no coração, para que ao seu tempo. Por quê que ela guardava? Porque se ela dissesse para todo mundo, eu sou mãe do menino, viu, o Salvador, você ia matar quem? Ia matar ela e o menino. Né? É tanto que ela fugiu para proteger o menino com José. Então, os dois tinham convicção disso. O próprio anjo de Deus tinha aparecido, mas eles guardaram, porque não cabia a eles dizer, é esse o Salvador, cabia ao próprio filho dizer, eu sou. E esse era o discurso de Jesus, eu sou. É tanto que quando Jesus discursava isso, ela ficava com medo. Ou quando Jesus, imagina Maria chegando em casa, irmão, nós vamos já encerrar, viu? Maria chega em casa, está uma multidão de gente na casa dela. O que essa mulher pensou? Mataram o menino. Meu Deus, mataram o meu filho. Aí quando chegou, estava lá Jesus sentado e pregando. Aí ela diz o quê? Eu estava atrás de ti te chamando. Aí Jesus diz o quê? Esses são os meus irmãos, eu estou pregando a palavra. Não é que Jesus foi grosso. Jesus estava agora revelando para todo mundo que ele é o Filho de Deus. Mas foi difícil para Maria, meu irmão, e para José também. Isso prova méritos de Maria e José, que verdadeiramente eram crentes, convictos e que guardaram, digamos assim, o segredo até que o próprio filho revelou. Viu? Deu para entender? Ok? Então, nós temos que acreditar nesse legado, né? Jesus, Maria e José, essa família que é uma bênção. Tá bom? Católica que usam muito, né? Mas ali poderoso é só Jesus, tá bom? A última pergunta é do Denis. Não, sobre isso aí que puxou aí, essa pergunta do Márcio que puxou, que veio a mim, porque em alguns momentos Jesus pedia para não espalhar que ele era. Né? Pronto, boa pergunta, viu, Denis? Ótima pergunta do Denis. Pegando aqui a deixa da última colocação do irmão Quinto, né? Por que Jesus às vezes diz assim, não conte para ninguém? Jesus é Deus ou não é? Ele conhece ou não os corações? Então ele sabia as intenções dos homens. Ele sabia qual era a hora certa dele morrer. Então isso prova o quê? Porque por mais que Deus fosse soberano, Jesus tem consciência da responsabilidade que Deus colocou sobre ele.
E ele sabia quando os homens tramavam. É tanto que pegaram pedras para apedrejar Jesus. O que Jesus fazia? Pode vir, que eu chamo antes para matar vocês tudinho. Pode vir que eu sou crente. Não. O que ele fazia? Vamos fugir daqui. Pega o barco, atravessa. Pronto. Aí Jesus estava às vezes cansado de tudo isso. Eu vou orar, que eu preciso, buscar o Pai, refrigério. Ele, às vezes, ele saía. Ele saía. Sabia que alguém estava tramando contra ele. Aí ele o quê? Não vamos por aqui, vamos por aqui. Ele fez um milagre, não fale. Ele sabe qual era a repercussão que ia ter. E ele tinha muita obra a fazer, tinha um momento certo para morrer. Então, é tanto que quando chega no jardim do Getsemane, o que é que os discípulos pensam? Foge, Senhor, foge agora. Aí ele, não, porque ele sabe que aquela é a hora. E ele vai lá e fica lá, pode vir me prender. Sou eu mesmo. E aquele era o momento certo. Então ele sabia o coração dos homens. Vamos orar? Deu para entender, irmãos, aí? Qualquer dúvida, os irmãos podem me procurar. Nós vamos ter outros encontros e vamos entender melhor o Novo Testamento. Próxima semana, professor Tiago Rodrigues, com 2 cartas assim, de peso, Gálatas e Romanos. Não falta, hein? Convido outras pessoas para que estejamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse final de aula neste sábado. Como foi bom aprender, ó Deus, sobre esse contexto, tudo o que aconteceu, o quanto Jesus percorreu, andou pregando o Evangelho, que sigamos esse exemplo, de sair pregando a Tua Palavra, ensinando a outros, levando o Teu Evangelho, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que tudo que foi apresentado aqui não seja apenas para uma questão de armazenar conteúdo, mas para que entendamos melhor a Palavra para Te servir. Que a próxima vez que olharmos essas histórias, ao lermos as Escrituras, nós tenhamos em mente tudo aquilo que nós conversamos nessa aula. Seja conosco, nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos sair para a limpeza das cadeiras.